Capítulo 31. Continuação. Consciência, a bússola da salvação. Quase não divisávamos a forma perispiritual de uma alma que só causou dores e sofrimentos no plano físico. Anderson era visível só para suas enfurecidas vítimas. Para nós, era uma avalanche de ventos e fumaças de odor insuportável. E os centros de força, porque parecem apagados? Você não deixa de ter razão, Pamela. Sendo centros de força, os captadores do fluido cósmico universal, Anderson, como outros mais, com o coração repleto de ódio, maldade e ganância, foi se tornando tão materializado quando ainda encarnado, que pouco recebia do alto. As suas rodas energéticas, como diz o nome, abasteciam a sua alma que vivia sem Deus. Só os plexos e as rodas mantinham seu corpo funcionando, vivendo com um mínimo de fluidos celestes. Cada vez mais endurecido, Anderson nada fazia pelo seu espírito, que se mantinha encarnado, prisioneiro, que tanto necessitava do alto, mas quase nada oferecia ao seu corpo perispiritual. Em consequência, foi pouco a pouco se deformando. O ódio é tanto nessas almas que elas vivem quase que totalmente dos fluidos e energias do plano físico. O perispírito, a veste do espírito, vai ficando como ficam as roupas de seda quando o homem passa por espinheiros e lodaçais e não tem cuidado com elas. Infeliz do espírito, que não o mantém limpo e bem cuidado. Se ficar longe do fluido cósmico universal, sentirá profundas deformações. E a alma, mantida pelo ódio e desobediente às leis, vê-se desprotegida e logo sofre por tê-las desrespeitado. Sem proteção, sempre sofre um fim trágico. O caso de Anderson veio confirmar que aquele que vem ao mundo somente em busca de suas riquezas acaba bem longe da grandeza de Deus. Como é fácil, Henrico, pertencer a religiões nas quais basta pedir perdão para sermos salvos. Na doutrina espírita, temos a certeza de que Deus perdoa todos os seus filhos, mas a lei é implacável e aquele que erra terá de pagar por seus erros. Não entendi. É como um filho rebelde, Luiz. Ele pode ser perdoado pela mãe que o ama, mas se cometer delitos contra a sociedade, a mãe não vai livrá-lo. A lei, sim, irá julgá-lo. Deus perdoa infinitamente, mas ele jamais vai contra as leis da natureza, que são imutáveis. Como Anderson poderá se livrar dos seus verdugos? Quando ele se conscientizar de que Deus é o Pai amado e pedir com o coração repleto de arrependimento ajuda ao alto. E ele será socorrido? Sim, mas se livrará somente dos seus algozes, não dos seus erros. Calei-me refletindo. Como pode o homem julgar que é dono do seu destino? Será que pensa poder desarrumar a casa de Deus, mudar os planos que ele destinou para cada um dos seus filhos e não sofrer as consequências de seus atos? É ser muito ignorante das coisas do alto. Pamela tem razão quando diz que no dia em que todos os filhos de Deus buscarem um remédio divino para seus espíritos, a terra será renovada. Henrico, o Anderson irá sofrer muito, não é? Não sabemos, porque a cada um basta a sua própria consciência.
olhamos aquela bola de fumaça e enxofre sendo levada por espíritos deformados pelo ódio da vingança. Dali voltamos para a capela. O corpo, cravejado de balas, era apenas um amontoado de carne. O espírito, sua inteligência, sua força, agora, dali distante, colhia o que semeara. Assim é a lei. Muitos culparam a polícia. Gozado, o homem tem sempre de culpar alguém. Quando o assaltante adentra o seu lar, os policiais são os primeiros a serem chamados. Mas quando estes se defendem, são atacados pela sociedade. Bom seria que todos fossem irmãos e que no mundo não existisse violência, que só o amor perfumasse a todos. Olhei o campo da saudade, a estação da morte, a estação do adeus, e pedi ao Senhor que ajude a todos aqueles que pregam o amor e o Evangelho. E que estes se conscientizem de que todas as religiões devem pregar somente o amor e o respeito, jamais ferindo umas às outras, porque assim não serão templos divinos, e sim casas de pedras. Henrico, quando iniciei este livro, julgava que só fosse falar sobre o proceder nas capelas, e já contei tantas coisas. Luiz, se os espíritas lessem mais as obras básicas, a doutrina seria melhor compreendida. Em O Livro dos Espíritos, temos a questão 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notariamente falsa? Toda crença é respeitável, quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. Por que o irmão lembrou-se agora de O Livro dos Espíritos, se estamos falando do desencarne do Anderson? Porque, irmão, nós comentávamos sobre as outras crenças, nas quais basta pedir perdão e uma esponja apaga todos os nossos erros. Fiquei calado. Ele, sorrindo, me disse: Luiz, isso ocorrerá até o dia em que as religiões se conscientizarem de que só unidas a Jesus elas serão úteis ao homem, e que ninguém tem o direito de se opor à liberdade de consciência. Uns podem gostar de rosas, outros de lírios. Agora, atacar outrem, porque ele não pensa como nós, é não conhecer o Cristo. Infelizmente, estamos voltando à era da barbárie, na qual se tinha de calar em relação à sua crença para não ser levado à fogueira. Hoje os ataques são tantos, e o pior é que poucos espíritas estão preocupados com isso. Uma união sincera entre todas as religiões seria tão proveitosa para a humanidade. Enquanto os líderes se separam, o povo se dispersa e encontra um mundo repleto de violência. Henrico, interveio Pamela. As obras básicas são completas. A questão 838 de O Livro dos Espíritos é de uma pureza divina. Vejamos outra questão, a 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbices a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. E segue o comentário. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam
qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa repressão em nada tira à crença a liberdade que ela conserva integral. O que transforma o homem não são os ataques, nem a violência ou os discursos doutrinários. O que toca os corações são os exemplos de um homem de fé raciocinada e de bom senso. Henrico nos convidou a visitarmos outra capela em uma grande cidade. Fim do capítulo.